Se a beleza está no olho de quem vê, então é geralmente verdade que todos gostariam de contemplá-la em algum momento. A beleza pode assumir muitas formas, e isso é especialmente verdadeiro para o SCP-056, também conhecido pelo título apropriado, Uma Pessoa Bonita. O SCP da classe Euclides tem uma infame tendência de combinar suas habilidades de mudança de forma com uma postura extremamente arrogante perante outros seres. Outras anomalias metamorfas utilizam seus poderes para se integrar à humanidade ou caçar suas presas desprevenidas. O SCP-056 usa seus poderes pelo puro prazer de ser melhor do que aquilo que está imitando. A questão é, qual é a verdadeira forma dessa pessoa bela quando nada e ninguém está por perto para vê-la? Você deve conhecer a antiga frase, se uma árvore cai na floresta e ninguém está lá para ouvir, faz barulho? Bem, o SCP-056 poderia ter uma variação da frase aplicada a ele. Como a beleza se parece quando não há nada para compará-la. Ou, em outras palavras, o que o SCP-056 faz enquanto está sozinho na câmara de contenção? Na última vez que a Fundação tentou dar uma espiada no SCP-056 em seu estado natural, os inteligentes pesquisadores inseriram uma câmera de segurança na sala na esperança de ver o metamorfo baixar a guarda. Mas o SCP-056 também era esperto, ou audacioso o suficiente para zombar da tentativa, transformando-se numa câmera de segurança superior e devolveu o olhar. Ademais, a baixa visibilidade das filmagens permitia a transformação sem ser notada. Talvez em um esforço para proteger o que passa por modéstia para seu arrogante eu, o SCP-056 nunca muda de forma quando está sendo diretamente observado. Embora possa ser um equívoco chamar o SCP-056 de tímido, sua natureza é evasiva. De sua verdadeira forma, instilou um senso de admiração sobre ele entre muitos membros da equipe da Fundação. Ser capaz de vislumbrar como o SCP-056 se comporta quando deixado totalmente à sua própria sorte, certamente seria um encontro memorável. Será possível que o 056 seja ainda mais belo do que a compreensão em sua verdadeira e atualmente insondável forma, e que diminuir seu próprio apelo para ser apenas um passo acima de seu sujeito seja apenas outra extensão de sua personalidade insultuosa? Ou será que todo o bullying e a vergonha que o SCP-056 participa é simplesmente uma cobertura para o fato de que ele está profundamente envergonhado por sua própria aparência verdadeira? É totalmente possível que zombar e se proclamar melhor que os outros seja um mecanismo de defesa e uma cortina de fumaça para evitar que seus sentimentos frágeis e sua forma desajeitada sejam expostos. Embora seja difícil discernir se qualquer um dos cenários é a verdade real, ambas as possibilidades apresentam um incentivo adequado para qualquer observador querer vislumbrar o SCP-056 sozinho. O voyeur intrépido que pode lançar um olhar privado sobre o SCP-056 pode se encontrar testemunhando uma visão bela que os levaria às lágrimas. Isso pode confirmar que todas as provocações incessantes suportadas por aqueles ao redor do SCP-056 podem agora ser direcionadas à criatura em um host vingativo. Graças a câmeras escondidas, a Fundação poderá em breve entender as reais limitações da metamorfose do SCP-056. Obviamente não podíamos deixar a pessoa bonita ciente da observação. Então instalamos o novo sistema de segurança enquanto o 056 estava distraído com revistas de modelagem. As publicações foram postas no SCP-056, enquanto ele estava na forma de um sofá mais agradável do que aquele que a Fundação havia colocado dentro de seu quarto. O agente da Força Tarefa Móvel que colocou as revistas sabia o que esperar. Quando o SCP-056 se transformou em uma versão mais robusta do agente, segurando as revistas, o SCP-056 iniciou uma série de comentários depreciativos sobre o queixo do agente original da Força Tarefa Móvel, insinuando também insatisfação no casamento deste, sugerindo que sua esposa não o considerava mais atraente. Apesar de saber que esse tipo de abuso verbal era um risco ocupacional na contenção do SCP-056, o agente da Força Tarefa Móvel enfrentava um dia difícil, e as ofensas do metamorfo feriram sua resistência psicológica. Com lágrimas nos olhos e os membros tremendo, o agente ultrajado da Força Tarefa Móvel deixou a unidade de contenção chorando como um infante. Quando a porta se trancou automaticamente, o SCP-056 riu com prazer do tormento bem-sucedido ao homem.
A extensão em que a bela pessoa se deleitava em danos emocionais não poderia ser subestimada. Esse impulso sádico provavelmente era o propósito predominante em sua biologia questionável, suplantando até mesmo o impulso de comer e se propagar. Embora no caso deste último, é improvável que o SCP-056 estaria disposto a se misturar com alguém menos belo do que ele mesmo. Se tornar os outros insignificantes e sem valor fosse tão prazeroso, por que o SCP-056 iria querer se misturar com seus patéticos seguidores? Inúmeros experimentos praticamente confirmaram que o SCP-056 prefere ser bajulado a seguir seus próprios desejos. Ele preferiria se transformar numa bela mulher e fazer homens lutarem por ela para se divertir, ao invés de se relacionar com qualquer um deles individualmente. O único outro desejo que parece colocar o SCP-056 em ação é seu espírito competitivo, que parece ser parte da motivação por trás de sua metamorfose. Filmado com a câmera imperceptível, o impulso do SCP-056 para ser o melhor estava evidente. Ele folheou as páginas das várias revistas de moda que haviam sido deixadas para ele, desaparecendo atrás dos móveis e reaparecendo em novas formas, imitando os seres humanos retratados nelas. Os visuais de cada um dos deslumbrantes e lindos modelos de roupas foram de alguma forma aprimorados quando o SCP-056 deu seu próprio toque neles. Era como se o SCP-056 tivesse uma maneira de identificar exatamente as falhas que os próprios modelos gostariam de eliminar, mesmo sem ter qualquer interação pessoal com seu sujeito. Até mesmo detalhes mínimos como o tamanho dos olhos e cílios e o brilho do cabelo foram facilmente alterados para criar uma persona mais atraente. A equipe de pesquisa assistiu com espanto total, quase esquecendo que o propósito deste novo plano de vigilância era dar uma espiada na verdadeira forma do SCP-056. Parecia ainda mais distante, enquanto o SCP-056 se exibia pela unidade de contenção, mudando de modelo para modelo em uma exibição extravagante de vaidade. Em um ponto, o 056 virou uma revista de alta qualidade, com páginas cheias de artigos informativos e emocionantes sobre diversos temas. A equipe de observação não ousava desviar os olhos da câmera. A desculpa compartilhada pela sala era que, a qualquer segundo, SCP-056 poderia revelar algo novo que seria revolucionário para a pesquisa da anomalia. E isso era pelo menos parcialmente verdade, já que a bela pessoa tinha mais a revelar, e a equipe estava mais do que ansiosa para ver. "Mande outra revista", pediu o Dr. Cardi, limpando o suor da testa. "Faça isso." Uma série de acenos solenes se espalhou pela sala, e das profundezas do acervo coletivo de materiais pessoais do escritório, uma nova revista foi encontrada e acordada como a próxima fase do plano para ver o SCP-056 revelar tudo. O conteúdo desta revista deveria ser mantido estritamente classificado fora dos parâmetros do teste, tanto pela dignidade do pessoal da Fundação, quanto pela viabilidade de monetização do SCP explicado. No entanto, tenha certeza, foi escolhido pelo amplo potencial de material de pesquisa que proporcionaria quando entregue ao SCP-056. Quando o próximo guarda deixou a revista, ele suportou uma nova enxurrada de insultos e humilhações do 056, que escolheu permanecer na forma de uma bela modelo, pois considerou que isso faria as ofensas audíveis doerem muito mais. Com a autoestima de outro guarda abalada, a revista secreta foi plantada e o real teste estava a iniciar. O SCP-056 se aproximou do tomo proibido e examinou seu conteúdo, levando seu doce e delicado tempo com cada virada de página. Do seu ponto de vantagem na sala de vigilância, a equipe de pesquisa estava tomada pela expectativa. Era apenas uma questão de tempo até o SCP-056 assumir sua forma mais picante de todas, que obviamente seria sua verdadeira forma, afinal. Sim, isso é realmente o que todos estavam esperando. Levante o queixo do chão e preste atenção. Claro, desconhecido para todos os espectadores, o SCP-056 estava ciente da presença da pequena câmera desde o início. A anomalia possuía um sexto sentido para ser percebida, independentemente do tamanho do aparelho ou da insignificância do espectador. Toda essa pose dramática e exibição das formas que estavam disponíveis para ele haviam sido uma manobra elaborada para a coisa que mais queria, atenção. Se sugerisse que isso era parte do seu plano, o SCP-056 poderia desencorajar seu público espião. Para muitos buscadores de beleza, sempre havia algo mais atraente na ideia de ver algo que não era para ser visto, e o SCP-056 sabia disso instintivamente. A Fundação normalmente nunca dedicaria tanto tempo a simples olhares.
Mas ao explorar habilmente a curiosidade científica da equipe, a bela pessoa envolveu todos ao redor de seu dedo polimórfico. Mas a apreensão e o hype sozinhos não poderiam manter o desempenho divertido para sempre. Então o 056 fez as coisas avançarem, assumindo a forma diretamente das páginas da revista sórdida. Especificamente, as duas páginas do meio, também conhecidas como o centro da revista. Toda a equipe de pesquisa ficou deslumbrada, incapaz de se afastar do monitor. Para alguns deles, este foi o melhor dia de trabalho que já tiveram. Em sua forma central, o SCP-056 piscou coquetelmente e andou pela câmara de contenção, dando à equipe de pesquisa uma visão completa de si mesmo de todos os belos ângulos. Agora ele os tinha. Ele provou mais uma vez que era um ser verdadeiramente superior em um mundo de patéticos feios. E estava exatamente onde pertencia, admirado por muitos. Em um palco de sua escolha. De volta à sala de vigilância, um estagiário da Fundação SCP chamado Dave entrou pela porta, ofegante e temeroso. Nenhum dos pesquisadores sequer olhou para trás na entrada do pessoal de baixo nível, pois todos ainda estavam hipnotizados pelos movimentos do SCP-056. Por que todos estão aqui? O estagiário Dave perguntou ofegante. Houve uma violação de contenção. Um momento de silêncio tenso passou até que o Dr. Card levantou uma das mãos e dispensou o estagiário com um simples aceno. Não agora. Dave estava atordoado com o choque. Foi uma violação de contenção, a primeira que ele já tinha visto em seu curto tempo na Fundação. Vidas estavam em jogo. Seus superiores não sabiam disso? Talvez seja assim que a Fundação SCP realmente é, pensou o estagiário. Ele estava saindo quando ponderou a alternativa. Possivelmente, o que o Dr. Carty e a equipe de pesquisa observavam era mais relevante que a recente violação de contenção. Afinal, a delegação era crucial para gerir uma organização com tantas tarefas. Orgulhoso de seus superiores, o estagiário Dave deu um passo à frente para ver o que era observado nos monitores. Seus olhos saltaram de emoção enquanto eles se depararam com o SCP-056 em forma de destaque. Acho que vou tomar um banho agora. O SCP-056 riu. Uma onda de fraternidade alegre passou pela câmara de vigilância, e cumprimentos com a mão foram distribuídos como saleiros. Porém, o estagiário Dave estava desolado. Ele estava encantado com a beleza do SCP-056, mas isso não apagava a profunda decepção que sentia pelos outros. Atraiu a atenção do Dr. Cart com um rápido soco no braço e iniciou um furioso discurso para expressar suas frustrações. Esqueceu o que é a Fundação SCP? Vocês todos estão apenas assistindo coisas bobas como essa no meio de um dia de trabalho. Esse era o plano? Era isso que eu deveria esperar de vocês? Distrações tolas e iscas provocativas? E quanto à violação de contenção, a lenda, achei que sabia no que estava me envolvendo. Mas vocês não são cientistas nem pesquisadores. Vocês são todos apenas um bando de voyeurs. O estagiário Dave deixou a sala furioso. O Dr. Cart estava prestes a responder, mas o som da água o fez voltar sua atenção para a tela do SCP-056. Por razões óbvias, não podemos mostrar ou até mesmo descrever em profundidade o banho de espuma que o SCP-056 estava tomando, mas podemos garantir que estava quente e vaporoso, literalmente. Era um fato científico objetivo que a água estava em uma temperatura bastante alta, e o cômodo estava preenchido com uma cortina de vapor. Quaisquer outros detalhes que possam entrar na conversa devem ser deixados inteiramente à imaginação do espectador. O SCP-056 se vangloriou alto, afirmando ser melhor que a modelo da revista, cativando a equipe de pesquisa. Começou a revelar todos os segredos de como aprimorou sua forma, deixando claro que se elevou além do escopo de qualquer padrão de beleza humano e entrou no reino da perfeição. E então, ao se levantar da banheira e pegar sua toalha, o SCP-056 olhou diretamente para a câmera. Espero que todos tenham gostado tanto quanto eu, disse o SCP-056 com uma voz sensual de capa de revista. Após uma falha no sistema, duas banheiras surgiram na câmara de contenção, sendo uma claramente de qualidade superior à outra. O pesquisador ficou em alerta, percebendo que todo esse tempo não havia novas descobertas esperando por eles. O SCP-056 os guiou para uma performance contínua que não acrescentaria nada relevante aos registros do arquivo de anomalias. Meu Deus, o estagiário estava certo sobre nós. O Dr. Cart socou o console do sistema de vigilância repleto de tensão e hipertensão. No que nos tornamos? A equipe de pesquisa agiu rapidamente para auxiliar com qualquer violação de contenção que havia passado despercebida no local. Os riscos de trabalhar com uma variedade tão grande de SCPs era que a atenção dedicada a cada um, muitas vezes, era escassa.
A característica mais diabólica do SCP-056 era sua capacidade de monopolizar temporariamente toda essa atenção para si mesmo. Era uma criatura anômala que prosperava na percepção e possivelmente considerava o conceito de estar sozinho ou não observado completamente estranho. É por isso que sua forma mais natural era subjetiva. E porque a pessoa bonita sempre se esforçava para atrair outros seres para si. Sem um mundo cheio de seres inferiores, o SCP-056 efetivamente não existiria. O 056 foi abençoado, ou talvez amaldiçoado, para sempre estar em competição com a melhor escolha de espécime que tinha acesso visual mútuo. Cada ação e reação sua era uma constante confusão de perseguir um ideal inatingível e buscar a aprovação das massas por isso. Assim como o conceito de beleza em si, o SCP-056 era pertinente e dependente dos caprichos de que existia simplesmente porque era desejado. Confira agora por que seria ruim conhecer o SCP-056 e a câmera de desejo, o SCP-978.